Houve uma outra lição que aprendi ficando com pessoas que estavam morrendo. Como a nossa cultura é deficiente em providenciar locais para morrermos conscientemente, não temos uma Benares aqui. Em seu lugar, temos hospitais. Uma amiga minha, Debbie Love, estava morrendo. Era casada com Peter Mattensen, que escrevera livros belíssimos sobre o Nepal e os Himalaias. Enquanto estava morrendo, Deb era uma paciente do Mount Sinai Hospital, em Nova York. Os hospitais são locais muito ardilosos para morrer. Eles são destinados a manter as pessoas vivas através de todos os meios possíveis. E quando morre, você representa um fracasso do sistema. Deb era integrante de um Zendo em Nova York, e todos os seus amigos e discípulos Zen decidiram que, no lugar de meditar no Zendo, a cada final de tarde, eles viriam e meditariam em seu quarto de hospital. Então, a cada final de tarde, eles iam para o Mount Sinai Hospital e logo o quarto de Deb se convertia em um templo. Havia um pequeno altar de puja e todos os discípulos, vestidos com seus mantos negros, se perfilavam junto às paredes, realizando o zazen. Na primeira tarde em que os discípulos se encontraram no quarto de Deb, um grupo desordenado de jovens médicos residentes entrou no meio da meditação. Abriram a porta do quarto e entraram, preparados com o discurso de perfeitas condições de saúde. Como você está essa noite? Vamos ver a sua papeleta? Tem sido uma boa paciente? Comeu todo o seu jantar? Mas eles entraram em um templo. Só foram até o "Como está você?" e pararam. Na terceira noite, em vez de barganharem, eles abriram a porta com cuidado, entraram e ficaram ali em silêncio por alguns minutos, consultando as papeletas e depois saíram. Estavam fazendo o trabalho deles, mas não dominavam o cenário. Eram como médicos de um time de futebol. Os médicos não aparecem. Eles somente estão ali para ajudar se você quebrar uma perna. São empregados do sistema e não os donos dele. A experiência de Deb me mostrou a possibilidade de criar um espaço para a morte consciente bem dentro do sistema. Mas, naturalmente, seria bom ter um espaço onde aquele tipo de ambiente para morrer não seria somente adaptado, mas apoiado e encorajado. Isso me levou a pensar em um programa que gostaria de chamar de Chamada para a Morte. Se você está morrendo e desejar morrer conscientemente, telefone para nós. Enviaremos uma pessoa que deseja trabalhar sobre si mesma através do processo de estar com alguém, isto é, você, que esteja tentando morrer conscientemente. Vejam, não existem auxiliares da morte, profissionais, mas várias pessoas, inclusive eu, que acham um poderoso sadhana trabalhar com alguém que está morrendo. E existem outros de nós que estão morrendo e que gostariam de ter próximo alguém que realizou um trabalho interior suficiente para estar realmente presente com eles naquele espaço. Então, chamada para a morte seria como um IENTA, ou corretor de casamentos. Alguém que estabeleceria uma relação entre o que poderíamos chamar de aquele que está morrendo e os orientadores. Finalmente, eu poderia imaginar que teremos uma Benares no Ocidente. Teremos locais onde as pessoas irão e dirão: é aqui que desejo morrer. Gostaria de morrer entre pessoas que não estão ocupadas em negar a morte ou tentando se agarrar à vida. Pessoas que chegassem a esses centros seriam capazes de decidir qual o tipo de médico que desejam e quanta medicação precisam, e em que tipo de metáfora religiosa gostariam de morrer. Poderiam morrer em uma metáfora cristã, ou em uma metáfora muçulmana, ou em uma metáfora budista, ou em uma metáfora hindu,
ou em qualquer outra. Haveria pessoas disponíveis em cada tradição e faríamos tudo o que pudéssemos para ter cada uma delas representada. Wicca, Zoroastriano, Rastafari. Isso é, faríamos o melhor para montar o cenário que a pessoa que está morrendo achasse que facilitaria sua oportunidade de estar voltada para Deus no momento da sua morte. Mas embora a Benares do Ocidente seja uma boa visão para o futuro, no momento trabalhamos com o que temos. E Deb foi uma boa mestra para mim sobre a maneira como isso poderia ser realizado. Em qualquer caso, morrer em um ambiente ideal presume que teremos certo tempo para a preparação, e para alguns de nós, este não será o caso. Para alguns de nós, a morte chegará de modo muito repentino e inesperado. Pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento. No período de uma semana em Naropa, por exemplo, lidei com uma mulher que soubera ser portadora de um câncer maligno, com um menino que caiu de uma montanha e morreu, e com uma mulher que sofreu um acidente de carro, no qual a sua companheira morreu. Tudo inesperado, tudo estilhaçado. A morte repentina é, em vários aspectos, mais difícil de lidar espiritualmente. Não existe um tempo para arrumar um ambiente externo que nos coloque na direção certa. Não existe um tempo para nos prepararmos. Aqui está ela. Torna-se, então, uma questão do nosso ambiente interno, naquele momento. E quando compreendemos que a morte pode acontecer a qualquer instante, começamos a prestar mais atenção ao conteúdo, momento após momento, das nossas mentes. Começamos nos perguntando: se eu morresse nesse momento, meus pensamentos estariam voltados para Deus? É nesse ponto que a prática do mantra pode ser muito útil. Vocês carregam uma mala no seu bolso ou bolsa, e enquanto passam as contas pelos seus dedos, entoam Krishna, 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 ou Cristo, 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 ou Rama, 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 ou Alá, Alá, Alá. Se vocês preencheram a sua mente com os nomes de Deus durante toda a sua vida, terão uma chance melhor dele estar ali no momento da sua morte. Mahatma Gandhi estava passeando em seu jardim, em um dia comum, quando foi atingido por 3 tiros desferidos pelo seu assassino. Ele não disse, ah, ou fui ferido, ou salve a Índia. Disse somente Rama e morreu. Estava pronto, de modo que, mesmo no momento totalmente inesperado, foi direto para Deus. Simplesmente cheguei. Ah, vejam, estou livre. O que mais precisamos no momento da morte é de uma incrível clareza de consciência. Como morrer é um dos eventos mais profundos de nossas vidas, não devemos à morte o respeito de nos preparar para ela, para que quando o momento chegar, possamos lidar com ela conscientemente? Confúcio disse, aquele que vê o caminho de manhã pode alegremente morrer à tarde. O sadhana é a preparação para que a qualquer momento, mesmo que seja totalmente inesperado, estejamos preparados para soltar o pensamento sobre a nossa própria existência. Houve mais uma lição que aprendi ao estar com pessoas que estavam morrendo. Eu poderia ser sugado por todo o melodrama que circunda a morte tão facilmente quanto qualquer outra pessoa. Aprendi em primeira mão sobre a profundidade da minha própria negação do assunto. O Avigrave uma vez me apresentou a um jovem que estava morrendo de doença de Hodgkin-Wake.
O Wake sabia que eu me interessava em estar com pessoas à beira da morte, e esse rapaz quis falar comigo. Então o Wave programou o encontro. Nós nos encontramos na casa de Tom Wolfe, sentei-me perto dele e disse: ouvi dizer que logo irá morrer. E ele disse: sim. Perguntei: quer falar a respeito? Ele prosseguiu relatando como tinha planejado morrer. Estava no que era classificado de estágio 4B da doença, que é o estágio terminal. Tinha seguido todos os tratamentos médicos e decidira prosseguir por conta própria para evitar a dor dos estágios finais da doença. Planejava tomar LSD e depois uma overdose de heroína. E eu disse: me parece razoável. Contudo, será preciso planejar tudo muito cuidadosamente e se preparar para que não tenha uma alucinação devido às drogas. Deve trabalhar primeiro com elas para que possa saber como permanecer consciente com elas quando chegar a hora. E ele disse: quando ficar muito fraco para conseguir me mexer, acho que é o momento. E eu disse: independentemente do que desejar, será a sua morte. Ele acendeu um cigarro e notei que suas mãos tremiam muito. E pensei: o que estou fazendo? Eu assustei falando de modo tão casual sobre a morte. Eu o assustei muito. Então disse a ele: ei, cara, eu estou te assustando, não é? Mas não quero que faça isso. E ele disse: oh, não, você não entendeu. Tenho buscado forças para morrer. Você é a primeira pessoa que chega e que não fica totalmente perturbado pela vibração quando tocamos no assunto. Você está me dando a força de que preciso. Estou absolutamente dominado por ela. Ele e eu começamos a nos apoiar um no outro depois dessa conversa. Fizemos um filme juntos, no qual falamos sobre a morte dele. Seu cabelo caíra por causa dos remédios, mas ele sempre usava uma longa peruca hippie. No meio do filme eu o fiz tirar a peruca e o efeito sobre a plateia foi enorme. Foi uma experiência com aquele rapaz que me mostrou como era fácil para mim ser sugado pelo melodrama e pela negação em torno do morrer. Uma tarde, ele e eu estávamos dirigindo pela Highway 1 na Califórnia. E se você já dirigiu naquela autoestrada, sabe que ela é bem estreita, cheia de curvas e longos precipícios dando para o oceano. Eu dirigia e ele estava recostado no banco do carona. Ele e eu admirávamos as ondas, o céu e a beleza daquele dia. Em um momento, paramos para colocar combustível e quando íamos voltando para o carro, o rapaz me disse: ei, posso dirigir? Provavelmente será a minha última oportunidade para isso. Uma barra pesada. Um rapaz com 23 anos, um grande investimento em dirigir, e eu disse: certo. Ele se sentou ao volante e partimos. Quando nos aproximamos da primeira curva, compreendi de repente que ele estava fraco demais para girar o volante, e nos dirigíamos direto para um penhasco. Casualmente, peguei o volante tentando disfarçar o tempo todo, girei e nos coloquei de novo na estrada. Então, nos inclinamos para a direção oposta e muito casualmente girei novamente o volante. Eu estava sentado ali, dirigindo subrepeticiamente, quando de repente percebi que estava envolvido em uma vasta conspiração para negar o momento presente. A ansiedade dele era tão profunda, sua tendência para quem ele ainda pensava que era tão desesperada que ele não conseguia se entregar a quem ele realmente era naquele momento. Alguém muito fraco para dirigir. Eu tinha sido sugado novamente. Tinha me envolvido naquela charada. Então, disse a ele: sabe de uma coisa? Nós nos envolvemos em um tipo de conspiração aqui, fingindo que você ainda pode dirigir.
Deveria estar recostado e eu servindo de chofé para você. Você deveria relaxar em vez de tentar se agarrar ao passado. Contei para ele a história do Zen Flash, Zen Bones, sobre o homem e o morango. Lembram-se dela? Um homem estava sendo desafiado por um tigre e, para escapar, começou a escalar a borda de um precipício. Mas quando começou, ele olhou para baixo e viu um outro tigre espreitando lá embaixo. Ali estava ele, empoleirado precariamente, em uma pequena proeminência de rocha, um tigre acima e um tigre abaixo. E enquanto estava pendurado, notou que, crescendo bem ali, na sua frente, estava uma moita de morangos com um único morango maduro e vermelho. O homem tirou o morango e o comeu, e a última frase da história é: está bem doce. Eu disse para o jovem: aproveite o morango desse momento. Toda essa experiência de deslizar para o melodrama e negar a verdade do momento me mostrou como a conspiração é sedutora e como é fácil ser pego no processo da negação quando estamos perto de alguém que está morrendo. A negação é o primeiro dos 5 estágios de morrer de Elizabeth Kubler-Ross e podemos ver por que seria a reação imediata. A morte é tão inconsciente com aquilo que pensamos que somos que simplesmente negamos a possibilidade. Você diz a alguém que ela irá morrer e a primeira coisa que ela diz: não, eu não. O diagnóstico deve estar errado. Após a negação vem a raiva. Quem fez isso comigo? E depois o terceiro estágio, a barganha para mudar a situação. Se eu me comportar bem e tomar os remédios, vou melhorar, não é? Quando fica claro que a barganha não irá funcionar, se estabelece a depressão. E, finalmente, após a depressão, vem a aceitação. Contudo, acho que Elizabeth não foi até o fundo. A aceitação não é o ponto final das possibilidades. Esses 5 estágios são todos estágios psicológicos que atravessamos quando encaramos a morte, o que ainda é acanhado do ponto de vista espiritual. A aceitação poderá ser somente: está bem, estou morrendo. E nisso ainda residem os sutis apegos ligados ao pensamento de estou morrendo. Uma perspectiva espiritual nos leva além da aceitação. Para alguém que está no caminho espiritual, a morte é uma saída, uma oportunidade, e todas as nossas práticas são realizadas para nos preparar para esse momento. Se tivermos adotado um modelo reencarnacionista, consideraremos o fato de que o pensamento que teremos no momento da morte será um pensamento crítico, porque aquele pensamento influenciará o que acontecerá em seguida. Isso é, quaisquer que sejam os nossos desejos no momento da morte, iremos para reinos onde aqueles desejos podem ser realizados ou preenchidos. Isso está resumido na passagem do Gita que citei anteriormente, em que Krishna diz: aqueles que oram aos deuses vão para os deuses. Mas os lokas angelicais e os lokas infernais, todos os diferentes reinos acabam sendo somente mais encarnações, mais formas. Podem parecer mais interessantes do que o plano em que estivemos encarnados dessa vez, mas são somente mais véus entre nós e o bem-amado. Se desejamos evitar, assumir outras formas, o melhor pensamento que podemos ter no momento da morte é nenhum pensamento. No momento da morte, todos entramos na clara luz. Todos nós. Cada um vivencia Brahman, o Nirvana, o vazio, mas é preciso uma mente disciplinada, uma mente espiritualmente preparada para resistir ao intenso empurrão das forças kármicas.
os poderosos impulsos de pensamentos e sentimentos e percepções que nos mantêm aprisionados na forma. Assim que acontece um desejo, com força suficiente, nos afastamos da luz para segui-lo e começamos a descer pelos ciclos de manifestação um por um, empurrados pelo nosso karma, até chegarmos a um plano onde aquele desejo pode se manifestar ou ser realizado. Mas alguém que não tem desejos na hora da morte, alguém que pode dizer, essa é a vida, isso é morrer, isso é a morte. Sim. Essa pessoa não se prende a nada e não é empurrada para nada. Então, através da morte, essa pessoa se torna livre da roda do nascimento e da morte. Ao morrer, essa pessoa nasce em Deus. Sendo essa a conclusão, o normal seria nos relembrarmos da viagem que fizemos juntos e tentar imaginar onde chegamos com tudo isso. Para tanto, nos parece apropriado fazer duas coisas. Primeiro, reunir as várias correntes de pensamento que seguimos para ligar os fios soltos, para que tenhamos a sensação de fechamento sobre tudo. Segundo, refletir em que tudo isso tem a ver com o Bhagavad Gita. Vamos começar pelo último. Acho que descobri que a relação entre esse livro e o Gita é um pouco mais sutil do que poderíamos ter antecipado primeiramente. Embora tenhamos suposto de que seria um livro sobre o Gita, e ele tenha surgido de vários e vários anos da leitura e estudo do Gita, grande parte dele não esteve diretamente ligado ao Gita, em um sentido técnico. Claramente, não foi um discurso erudito sobre o texto, por exemplo. Não foi uma interpretação dos seus slokas. Acho que seria mais exato dizer que esse livro é um comentário sobre os conceitos básicos sobre os quais o Gita é construído, e uma reflexão sobre algumas maneiras através das quais podemos trazer as práticas do Gita para as nossas próprias vidas espirituais. Esses são os aspectos do Gita que estivemos explorando. Para criar um fechamento e unir tudo, suspeito que teremos realmente de esperar até que aconteça, a seu próprio tempo, em cada um dos nossos corações, quando realizarmos os ensinamentos à luz das nossas próprias experiências. Porém, embora provavelmente não possamos tecer tudo em uma mesma trama, o que podemos fazer em seu lugar é seguir os fios principais que percorreram o livro. Olhando para trás, acho que podemos ver que o tema subjacente, permanente em tudo isso, está ligado à maneira como o Bhagavad Gita nos fornece um mapa para o nosso próprio sadhana. O Gita estabelece um sistema de práticas, yogas, para nos colocar em união com o Brahman, com o Uno. E quando essas práticas funcionam, como no caso de Arjuna, surge a visão mística. No capítulo 11 do Gita, temos uma amostra de como seria essa visão. Arjuna diz para Krishna, ouvi suas palavras de verdade. Porém, minha alma anseia em ver a sua forma como Deus de tudo isso. Então, devido à preparação que Arjuna teve, Krishna dá a ele a visão divina, para que ele possa ver a forma cósmica de Krishna, que é espantosa, cheia de temor religioso. Arjuna vê todo o universo ali diante dele, em torno dele, com um brilho de 1000 sóis, toda a criação vindo e indo para Krishna. Essa visão faz a mente de Arjuna explodir, e ele diz, viu o que nenhum homem viu antes, regozijo-me em triunfo, embora meu coração estremeça de medo. Tenha piedade de mim e mostre-me novamente a sua forma humana.
A visão mística foi demais para a mente de Arjuna. Ele está pronto para voltar a ver Krishna novamente sob a sua forma humana. Mas como resultado dessa experiência, quaisquer dúvidas que Arjuna ainda tivesse foram superadas, e ele simplesmente se entregou para realizar o seu Dharma. A partir desse ponto, Krishna começa a lhe dar instruções de uma maneira muito mais direta. A sedução acabou, se vocês preferirem. O ponto é que, quando essa experiência chegou para Arjuna, ele já levava uma vida bem sáttvica, uma existência espiritualmente pura. Todo o material sobre não matar, não roubar, não mentir, não ter luxúria, não dar e receber, é simplesmente assumida no trato de Krishna com Arjuna. A experiência da forma cósmica chega após tudo já ter sido atingido e após uma certa quantidade de sabedoria. A sabedoria superior ter sido desenvolvida em Arjuna através dos ensinamentos de Krishna. A preparação para a visão mística é importante. Vocês se lembram do que conversamos sobre a sabedoria inferior e a sabedoria superior? Que a sabedoria inferior é material, que o seu intelecto comum pode manipular, conceber, brincar, conceituar, enquanto que a sabedoria superior é a sabedoria que chega a nós somente por intermédio da iniciação. A sabedoria superior chega somente através da experiência direta. Você tem que se tornar a sabedoria. E o Gita nos faz percorrer todo esse processo. O Gita apresenta a sabedoria inferior nos primeiros capítulos, seguindo depois com as purificações, que são o trabalho de base para nos abrirmos para a sabedoria superior, de modo que, através dela, poderemos atingir a possibilidade de vivenciar determinados tipos de experiência que chegam com ela. Isso é, as experiências que Arjuna vivencia no capítulo 11. Mas o que aconteceu a muitos de nós, através do nosso uso dos psicodélicos, foi que a sequência se inverteu. Tivemos a experiência do capítulo 11 antes de termos lido os capítulos de 1 a 10. Fomos deixados com uma visão que desestruturou a mente sem qualquer compreensão estrutural dela, ou qualquer grau de purificação que nos permitisse recebê-la. Isso faz parte de todas as más viagens. Porém, embora algumas vezes de uma maneira violenta, essas visões finalmente nos forçaram a voltar e a buscar a purificação, buscar a sabedoria superior, de modo que a plataforma de lançamento para as nossas visões místicas começaria a ser diferente. Embora o yoga que esteja surgindo nos Estados Unidos não siga exatamente a maneira que o Bhagavad Gita determina, agora que já usamos os psicodélicos e nos explodimos, externalizando totalmente o ambiente da mente materialista, filosófica e mundana, estamos prontos para ouvir o que precisamos para prosseguir, para que possamos vir a ser uma afirmação da sabedoria superior, um ser liberado. Então, buscamos o Gita para que ele nos fale sobre todas essas práticas que estamos prontos para começar a seguir. Fazemos isso, embora saibamos, como dissemos antes, que de certa forma todas as práticas são extravagantes. Fazemos isso porque sentimos a necessidade das práticas, porque nos sentimos intuitivamente atraídos para elas. Algo dentro de nós está simplesmente nos estimulando. Vemos o dilema nisso, porque sabemos que todos os nossos dramas, incluindo o drama de ser iluminado, são somente uma maior quantidade de véus, e esses véus nos impedem de ver quem realmente somos. Então, ser iluminado nos impede de ficarmos iluminados. Mas isso então se torna um incentivo
para aprofundarmos ainda mais nossas práticas. E elas vêm de um lugar mais puro, e o ciclo continua. De um nível mais elevado, vemos que a perfeição inclui a nossa utilização dos métodos. Compreendemos que não há nada realmente a fazer, mas em um estado de total abertura para todas as possibilidades em nossas vidas. Somos atraídos para trabalhar sobre nós mesmos. Quando estamos prontos para começar a realizar as práticas, o Gita nos fornece um currículo com todos os vários yogas que podemos começar a incluir em nossas vidas. Yoga é, na verdade, qualquer prática que assumimos com a intenção de nos aproximarmos de Deus. A chave para ele é a prática intencional. E, portanto, os yogas podem envolver qualquer uma e também todas as partes das nossas vidas. Martin Barber disse: não existe um ato humano que não possa ser consagrado em um caminho para Deus. Mas embora o Gita nos ofereça vários yogas diferentes para trabalhar, fica claro que o principal é o caminho do Karma Yoga. O Gita significa, em parte, como vocês se lembram, uma resposta hinduísta ao budismo. Ele abraça um caminho espiritual de ligação do mundo e não um afastamento dele. Veja o Gita como, basicamente, um manual de Karma Yoga, um guia para colocar o espírito em ação. Descobri os ensinamentos do Gita refletidos nas vidas de Gandhi e de Martin Luther King. O Gita é um caminho de yoga projetado para uma vida de ação e não para uma vida de contemplação. E nos diz como prosseguir com a nossa busca espiritual em meio às nossas vidas no mundo. Decifra a maneira como podemos realizar isto, oferecendo todos os nossos atos a Deus, agindo sem apegos e agindo sem nos ver como os atores. Antes de chegarmos no ponto da ação pura e altruísta, atravessamos primeiro vários outros níveis, e cada um contribuirá com sua própria parcela diminuta para o nosso sadhana. Por exemplo, se ainda estivermos agindo a partir do sentimento de preciso fazer Karma Yoga, nossos atos ficarão embaçados pela culpa e pela raiva, e até certo ponto não são o Karma Yoga puro. Contudo, essa própria impureza se tornará a força que nos dirige para refletirmos mais profundamente sobre as nossas ações. E então, quando agimos e a nossa sabedoria ficar mais clara, a nossa motivação será mais pura e o nosso Karma Yoga mudará. Nos capítulos precedentes, falamos sobre Karma Yoga e o sacrifício, como se fossem práticas separadas. Mas o fato é que a afirmação mais elevada do Karma Yoga é também uma total expressão do ato de sacrifício. Ao praticarmos o verdadeiro Karma Yoga, sacrificamos a nós mesmos e nossas gratificações na ação desinteressada, dhármica. O ritual do sacrifício satisfaz algum anseio profundo em nós para completar um ciclo para oferecer de volta aquilo que nos foi ofertado. Quando Krishna concorda em vir para o plano físico como um avatar, isso é um ato de sacrifício. Vocês conseguem imaginar ser Deus e ter que usar um traje humano? É inquietante e não se adapta bem e é tão constritor. Mas para reinstituir o Dharma no plano físico, Krishna se manifestou com uma forma. Esse sacrifício veio até nós como uma oferenda. Então, para completar o ciclo, para fechar a roda, para tornar tudo sagrado, oferecemos nossas vidas de volta em sacrifício. Todo o movimento do sem forma para a forma, e depois o sem forma se torna um imenso swaha.
uma imensa oferenda ao fogo da transformação contínua. Se tudo lhes parecer muito romântico, então trabalhem sacrificando o que fazem todos os dias à sua consciência superior. Sacrifiquem tudo para o seu despertar. Cada coisa que fizerem durante o dia, se estiverem dirigindo um carro, se estiverem abastecendo o carro, fazendo a cama, escovando os dentes ou indo ao banheiro, tudo o que fizerem que seja como o grão para o moinho do seu despertar. Qualquer ato que realizamos pode ser encarado de um modo mundano ou visto de um ponto de vantagem diferente. Ponto esse que redefine quem somos e aquilo que estivermos realizando. Estou somente escovando os dentes? Ou estou escovando os dentes com uma maneira de me aproximar a Deus? É uma escolha. E esse processo de mudar o ponto de vantagem é profundo. É realmente um processo de recriar o nosso campo de percepção, recriar todo o nosso universo, ato por ato. Podemos transformar cada parte de nossas vidas em um sacrifício, em uma oferenda. Podemos transformar nossos sentimentos em nosso sacrifício. Se estiverem com um problema com uma pessoa, façam disso a sua prática. Coloquem uma foto da pessoa em seu altar. Eu destaco as pessoas com as quais estou tendo momentos difíceis e prego suas fotografias em minha mesa de puja. Maharaj me disse, em tudo que fizer com um outro ser humano, nunca os afaste do seu coração. Então, ali está aquele ser com quem estou zangado sobre a minha mesa de puja. Vou fazer a minha meditação matinal, olho para a foto e meu coração se fecha para aquela pessoa. Então, eu me sento com a foto, fico sentado com aquela pessoa, até que consiga soltar a raiva, até que eu consiga perceber de modo diferente aquele ser, até que eu veja como Deus. Aproximo-me o máximo que consigo do fogo dos meus sentimentos e acreditem, sinto o calor. O sacrifício e a renúncia são práticas semelhantes. O sacrifício, de certa forma, ritualiza os nossos atos de renúncia. Existe um lugar para a renúncia, tapásias ou austeridades em nossa prática espiritual. É muito útil impor uma disciplina em nós quando sentimos que é isso que necessitamos. Se vocês necessitam, é bom jejuar, porque isso os fará sentir como estão apegados à comida. Se precisam, é bom ser brahmacharya, porque verão como estão iludidos pelos seus desejos sexuais. Tapásias nos faz trazer para a consciência a total extensão dos nossos apegos. Se pudermos vê-los do lado de fora, do lugar ocupado pela testemunha, não nos permitiremos ficar tão envolvidos pelos nossos desejos sensuais durante todo o tempo. Se nossas mentes não se voltarem tanto para fora, elas ficarão livres para se voltar para dentro, para a luz. Isso é austeridade. Quando ela nos faz ficar alegres porque estamos nos liberando de algo que nos mantém afastados de Deus. Isso é uma boa indicação de que a renúncia é a prática certa no momento. Por outro lado, se estamos trincando os dentes e agindo para sermos bons meninos, talvez fosse melhor esperar mais um pouco. Que viagem do ego! Ser apegado para não ficar apegado. E vocês ainda nem começaram a renunciar à renúncia. A prática da renúncia é finalmente renunciar ao nosso sofrimento sobre isso ou aquilo. E quando isso acontece, toda a parte melodramática da viagem, da renúncia, começa a desvanecer. O jogo não é verificar a pequena quantidade de alimento que podemos ingerir, como podemos ter pouco sexo ou como podemos usar somente algumas roupas.
Isso é bobagem. O alvo do jogo é ser livre, não ser apegado a ter, não ser apegado a não ter, mas ser livre. A renúncia é um meio para um fim. Quando estivermos libertos, a renúncia será irrelevante. No minuto em que nos libertarmos do apego, poderemos usar ou não qualquer coisa no universo. Na verdade, tudo. Então se torna nosso para ser usado. Toda a energia do universo é uma energia livre. E como nós somos livres, toda ela está lá para que nós a usemos. Mas isso somente após estarmos sem apegos, porque somente então poderemos ficar encarregados das chaves do reino. Quando estivermos sem desejos, sem apegos, agiremos somente quando formos estimulados pelo nosso Dharma para agir. Não haverá nada que estejamos buscando na situação que nos afaste da realização do nosso Karma Yoga, e de modo perfeito. Embora não assuma o papel central no Gita da maneira como faz o Karma Yoga, o Bhakti Yoga é essencial para a mensagem do Gita. No capítulo 12, Krishna diz que o Bhakti é a forma mais elevada de Yoga. Ele diz a Arjuna: aqueles que colocam o seu coração em mim e sempre em amor me reverenciam, estes eu os vejo como os melhores yogis. Bhakti Yoga e Karma Yoga são tecidos juntos. Krishna diz a Arjuna que aqueles que o servem com amor serão guiados por ele, e a partir de dentro de seus corações. O objetivo do Karma Yoga é agir pelo puro Dharma. Isso é, ter cada ação guiada pela vontade de Deus. E aqui Krishna diz que a maneira como isso é realizado é simplesmente adicionando amor à equação. Então, adicionamos amor. Nos comprometemos com as práticas de Bhakti, embora reconhecendo ao mesmo tempo em que existe um perigo de nos perder no objeto da nossa devoção e nunca nos mover além dela. Existe o que chamamos de Bhakti inferior e Bhakti superior. E o Bhakti inferior pode ser muito dualista. É a adoração de alguém ou de algo do lado de fora. O Bhakti inferior geralmente surge de um tipo de apego, carente, aderente. Não há nada de errado nele. É parte da maneira como o Bhakti funciona. É positivo, desde que o compreendamos e continuemos a desenvolver a nossa sabedoria à medida que prosseguimos. Eu mesmo iniciei de um ponto de Bhakti inferior, sentindo um amor incrível em um nível bem pessoal por esse ser, Maharaj. Aqui estava uma pessoa que me amava, que cuidava de mim, que me alimentava, me vestia, acariciava minha cabeça, puxava minha barba e me dava grandes ensinamentos. Eu nunca tinha sido amado daquela maneira antes. Meu coração se abriu para ele em um nível bem romântico. Eu simplesmente amava o paizão. Entretanto, por meio daquele amor, me abri para ele e cada ensinamento que me passava entrava direto, porque o meu coração estava totalmente aberto. E durante essa ampla abertura, os ensinamentos que vieram dele redefiniram minha existência, refinaram o meu entendimento, até que o meu apego por ele, como uma forma, aquele nível pessoal de amor por ele, começou a enfraquecer e surgir outra coisa em seu lugar. Ele se tornou um amor por aquilo que estava me mostrando, que estava além da sua forma. Nesse ponto, o meu amor por ele se tornou o veículo para a minha abertura. E dessa maneira que o yoga da devoção funciona.
capítulo 9 do Gita termina com Krishna dizendo a Arjuna que pense nele sempre, que o ame sempre. Dê-me a sua mente e o seu coração e você virá a mim, diz ele. Podemos ver aqui um tipo de continuidade de práticas. Primeiro, Karma Yoga e Bhakti Yoga estão ligados. Krishna orienta via coração os atos dos seus devotos. Agora, vemos que Bhakti Yoga e Jnana Yoga estão ligados. Para alcançar Deus, temos que dar tanto o coração quanto a mente. Precisamos da sabedoria para nos impedir de ficarmos aprisionados no Bhakti inferior. Mas a mente pensante precisa ser equilibrada pelo coração Bhakti. Quando essa combinação de Jnana e Bhakti acontecer, ela será poderosa. A devoção fica cada vez mais clara e a sabedoria cada vez mais sutil. Bhakti nos leva através do vazio para o Dharma dedicado. Paparan Das foi um belo homem sagrado da Índia. Ele nasceu em 1884 e passou a maior parte da sua vida em Mangalore, Índia, em um ashram que tinha ali com a mãe Krishnabai. Paparan Das disse que, como todos os seres humanos tinham corpos, corações e intelectos, eles precisavam usar todos os três em seu desenvolvimento espiritual. De outra forma, disse ele, seria como exercitar uma parte do corpo e ignorar o restante. Disse que o corpo é para ser usado para o serviço desinteressado, Karma Yoga, que o coração deve ser usado para a devoção, Bhakti Yoga, e que a mente deve ser usada para o discernimento, Jnana Yoga. Isso é, cada yoga é uma técnica que utiliza algum aspecto de quem nós somos, como seres humanos, para nos conduzir para um novo ponto de vantagem perceptual em nossas vidas. Todas as práticas de Jnana Yoga são maneiras para fazer a mente voltar-se para si mesma. Paparan Das escreveu: o homem deve usar o intelecto para vichara, isso é, ele deve discriminar entre o real e o irreal para se desapegar do irreal ou coisas perecíveis do mundo. Ele está nos aconselhando a desligar a nossa atenção do irreal, que é aquilo que geralmente chamamos de realidade, em direção ao real. Trabalhar com uma afirmação como essa, com todas as suas implicações, com os escritos e ensinamentos de seres sagrados como Paparan Das, esta é uma forma de Jnana Yoga. E existem formas de Jnana nas quais utilizamos a mente para vencer a mente. Práticas como os Koan Zen ou Atman Vichara. Existem práticas que concentram a mente, como a meditação ou o mantra, e existem práticas que nos fazem ficar afastados um pouco da mente, como a testemunha. Acho que a prática da testemunha pode ser um exercício espiritual importante para nós, porque ela nos afasta dos dramas das nossas vidas. Ela nos mostra que existe um outro plano do qual podemos ver as nossas experiências. O perigo da confusão nessa prática é confundir a voz julgadora dentro de nossas próprias mentes com a testemunha espiritual. Quando começamos a compreender todo o processo e conseguimos permanecer um pouco afastados das nossas próprias experiências, com frequência adotamos um tipo de testemunho que é extremamente criterioso. Assumimos um padrão. Temos Buda como padrão, ou Cristo, ou Krishna, ou Maharaj como nosso padrão. E junto àquele padrão, colocamos o nosso próprio comportamento, os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios sentimentos. Colocamos esses dois lado a lado e depois julgamos o nosso próprio comportamento em relação ao padrão. Trata-se de uma extensão do que é conhecido como superego, sendo uma vivência emocional pesada que tende somente a lhe aprisionar ainda mais na sua situação difícil,
e certamente não ajuda muito na sua libertação. A testemunha que é apropriada no seu trabalho espiritual possui uma qualidade totalmente diferente. Não julga se é bom ou mal, tudo é igual. Essa testemunha não tenta mudar tudo, ela não analisa. É completamente descompromissada, não está ligada à sua iluminação, não tenta lhe fazer prosseguir, ela simplesmente testemunha e nada mais. Entretanto, quando assumimos essa perspectiva, descobrimos que ao desenvolver a testemunha, sacrificamos ser aquele que vivencia. Isso é, sacrificamos a emoção da experiência para sermos a testemunha. A qualquer momento que desejamos, podemos nos tornar essa parte de nós que é a testemunha, que simplesmente observa tudo, com muita calma e equanimidade. Ela simplesmente modifica a nossa perspectiva. Na verdade, somente a intenção de partir daquele outro lugar. Isso é tudo. Mas para isso precisamos estar prontos para soltar o papel daquele que vivencia. Para desenvolver esse tipo de testemunho, vocês precisam ter um pouco de amplitude. Por isso, uma das minhas primeiras instruções para o sadhana seria: guarde algum espaço para você. Não preencha sempre todo o seu tempo e toda a sua mente. Crie um ambiente espaçoso para você, que lhe facilite dar um passo para trás e observar a sua viagem. Então, façam isso. Observem, não julguem, não tentem modificar, não façam nada, exceto observar. Descobrirão que grande parte da sua experiência passou despercebida. No momento em que começarem a expô-la à luz daquele eu, que está somente observando, tudo começará a mudar, sem que vocês façam nada. Foi necessário somente se identificar com uma parte diferente do seu ser, uma parte que vocês podem utilizar para observar todo o restante. Digamos que estou aqui sentado, testemunhando, e de repente movo as minhas mãos. Estou testemunhando, portanto noto o movimento. Posso dizer para mim mesmo: por que está movendo tanto as mãos? Isso é julgar. Ou posso dizer: bem, agora que você notou que está movendo as mãos, pare. Isso é um programa. E por trás dos julgamentos e dos programas existe uma testemunha. Mãos se movendo, testemunha observando. E nada mais. Porém, mesmo nesse nível de testemunho, ainda operamos dentro de uma estrutura dualista. A testemunha ainda está testemunhando alguma coisa. Posteriormente surgirá um outro tipo de testemunha, um tipo de percepção penetrante de tudo, que surge do total desapego. Quando chegamos a esse ponto, ocorre outra transformação. Ainda somos a testemunha, mas também aquele que aproveita a experiência. Somos a experiência, aquele que vivencia, o participante total. Não existe uma parte dela que não seja nós. E essa é a testemunha que Krishna está se referindo quando diz: eu sou a testemunha, sou aquele que conhece todos os campos. Não é uma testemunha do ego, não é um exercício de Jnana Yoga, isso é Brahman. A prática transcendeu a si mesma, ela nos levou ao local onde a testemunhamos por inteiro, porque somos aquilo tudo, porque mergulhamos nela. É o uno do qual nasce a sabedoria superior. É o além depois do além. Como isso tudo se soma? O que tudo isso significa em termos do nosso próprio sadhana?
Estamos todos em pontos diferentes em nossa jornada. Alguns de nós sentimos que estamos somente no começo de algo novo. Outros sentem como se tivessem deixado o caminho. Alguns de nós continuam fazendo as práticas regulares. Outros não sabem o que fazer em seguida. Para muitos de nós, existe muita confusão sobre o nosso sadhana. O que devo fazer? Estou agindo de modo correto? Existe algum outro caminho melhor para mim do que esse? Ao tentarmos imaginar uma maneira de acessar o nosso sadhana, existem algumas estratégias que eu gostaria de sugerir que mantivéssemos na mente. E a primeira e mais importante é: relaxe. Realmente, não importa qual o próximo passo a dar, porque qualquer que seja ele se tornará o seu próximo ensinamento. E não é o que você faz que importa, é quem está realizando, de onde está vindo do seu interior. Isso significa que todas essas escolhas e todas essas decisões sobre as quais agonizamos não são realmente tão assustadoras e melodramáticas como gostaríamos de fazê-las parecer. A segunda parte da minha estratégia está ligada a aprender a ouvir o interior. É sobre aprender a confiar no sentido interior, intuitivo, sobre o que você é em qualquer momento. Fazer isso poderá levá-los a alguns caminhos totalmente inesperados. Na verdade, provavelmente, já os levou. Por exemplo, aposto que uma grande porcentagem das pessoas que estão frequentando retiros de meditação e retiros em monastérios nem sequer cogitou a possibilidade dessa vivência alguns anos atrás. Vocês conseguem imaginar desperdiçar suas férias indo para um lugar onde ficarão sentados sobre uma almofada por 16 horas a cada dia? Mas, de repente, parece ser o certo. Parece ser o próximo passo óbvio. Então, no lugar de pré-programar como acham que a sua viagem espiritual irá se desenvolver, será melhor ouvir intuitivamente. Isso significa que terão de permanecer harmonizados consigo mesmos. Não tenham receio de mudar quando a sua sabedoria intuitiva lhes disser para agir. Iniciarão o seu sadhana e o assumirão com total comprometimento, e beberão profundamente dele. E então começarão a vivenciar as limitações dele para vocês. Nesse ponto, a tendência será negar a sua sabedoria intuitiva para permanecer ou começar a buscar coisas para criticar o método para que possam justificar a sua saída. Contudo, acho que uma maneira mais sofisticada de lidar com ele é simplesmente dizer: não tenho mais um trabalho para realizar aqui e agora, sem julgamentos. Não é que ele não seja bonito e nem que você não seja bonito, mas somente de não temos mais um trabalho a desenvolver juntos nesse momento. E agora, vocês terão que confiar em seu próprio coração. Em tudo isso porque, provavelmente, não terão muito apoio para a sua decisão partindo do seu mestre ou dos seus companheiros. Seu mestre irá dizer: você não deve partir, se for, cairá nas profundezas do inferno. Não se preocupem com isso. Embora possa parecer tenebroso, deverão continuar a confiar no seu coração intuitivo. Em algum ponto, o seu coração os conduziu para o seu mestre e se confiaram nele. Confiem também agora quando ele lhes diz: vão em frente. Também não há nada de errado em deixar um mestre e voltar 5 anos depois e dizer: acho que cometi um erro. Os erros são uma parte absolutamente necessária do processo. Após terem relaxado e confiado em seu coração, descobrirão que serão atraídos exatamente por aquelas formas e práticas que irão conduzi-lo. Trabalhem com aquilo que os estiver atraindo no momento. Uma vez estarão sentados na margem de um rio
e olharão para uma pedra e sentirão o sentido do sagrado que existe nela, e isso os transportará para fora de si mesmo. Em outra, a natureza não os atrairá, e sim uma outra coisa. Algumas vezes, poderá ser somente uma palavra sobre o Cristo, o seu coração se abrirá e vocês sentirão aquela centelha do Espírito. Ou será um momento em que o intelecto estará tão claro e preciso que vocês verão todo o panorama, a natureza extraordinária do projeto de tudo isso, o que os levará além do pensamento. Cada um desses é um momento diferente. Em uma vez, uma forma será confortável, correta e útil. Em outra, será uma outra forma. Continuem a entrar e sair das formas. Utilizem-nas e depois soltem-nas. As formas não são o ele. A dica é não se apegar a uma prática ou a um mestre. A dica é usar o que estiver disponível nesse momento que possa lhes abrir para o Espírito vivo. Se tiverem dúvidas, se devem realizar uma prática, interrompam-na. Se tiverem qualquer receio em realizar o sadhana, se houver uma dúvida em sua mente sobre o motivo de o estarem realizando, parem. Voltem e vivam sua vida da maneira que viviam antes, até de terem ouvido a palavra sadhana, antes de terem sido atraídos, antes de terem meditado ou orado, antes de terem sabido de qualquer coisa sobre essa bobagem. Vão e vivam exatamente como faziam. E esqueçam toda essa confusão. E esperem pelos acontecimentos. Observem a maneira como serão atraídos por algum fio interior para abrir um livro espiritual e ler algumas passagens, ou se sentarem em silêncio olhando para a chama de uma vela. Se pudermos somente aquietar todos os deveres e obrigações, se pudermos dar um fim a toda essa viagem ética protestante na qual estivemos, veremos que realmente já estamos mais afastados do que acreditávamos. Continuamos a pensar que teremos que ir por trás de nós e empurrar, quando durante todo o tempo já estamos realmente sendo impelidos para frente a toda velocidade. Quando nos dermos conta disso, reconheceremos que o sadhana não é algo que fazemos para chegar em algum lugar. É algo que fazemos para sairmos do caminho, para que deixemos de ser obstáculos ao processo. Quando tentamos ficar em silêncio e ouvir o que devemos fazer, com frequência descobrimos que existe uma boa quantidade de material emocional em nosso caminho. Descobrimos que antes de podermos prosseguir, teremos de nos livrar de todo esse material de personalidade acumulado. E limpar isso significa que primeiro teremos que considerá-lo. Todos nós temos coisas que mantemos fechadas em nossas mentes. Pensamentos sobre quem achamos que somos, pensamentos que são tão rudes, tão pessoais, tão humilhantes, tão inconvenientes, tão estranhos, que nunca deixaríamos que outras pessoas soubessem deles. Vocês poderão fazer uma lista pessoal dessas coisas, mas sejam o que forem, elas nos fazem sentir tão desconfortáveis conosco que tudo o que desejamos é escondê-las. Nós as enfiamos em algum canto escuro de nossas mentes e nunca olhamos para elas. Quando trabalho com pessoas, existe uma prática que às vezes utilizo para ajudá-las a colocar esses itens sobre a mesa, onde possam olhar para elas. Sento-me diante da pessoa e peço: vamos focalizar nossos olhos sobre o ajna um do outro. Isso é o terceiro olho, entre as sobrancelhas e logo acima delas. Depois digo para a pessoa: se houver alguma coisa que você possa trazer para sua mente que seja muito desconfortável, embaraçoso, desagradável, esquisito, assustador ou turbulento para partilhar com outro ser humano, partilhe comigo. Vá em frente,
É como dizer, você não é um rinoceronte. De imediato chega à mente exatamente aquilo que vocês gostariam mais de esconder. Quando estou sozinho, coloco o dedo no nariz, ou gostaria de fazer sexo com a minha mãe, ou aquilo que você esteve escondendo durante todo o tempo. Se a pessoa for realmente honesta em me dizer o que veio à mente, isso desmistificará o assunto, que é o primeiro passo para se livrar dele. Esse exercício também nos permite ver que não somos tão vulneráveis quanto julgávamos. Às vezes, quando inicia esse exercício com alguém, a pessoa logo diz, não, eu não posso lhe dizer isso. Depois de lutar por um tempo, ela diz, bem, vou lhe contar. Eu me masturbo pensando no pênis do meu pai e primeiro junto as minhas pernas. Então ela espera algum tipo de reação da minha parte. Espera que eu engasgue, ou me vire de costas, ou olhe de soslaio, mas fico ali, passando as contas do meu mala e entoando Rama, Rama, Rama. Ela pode dizer qualquer coisa. Será somente mais uma coisa. Existe algo que seja novo? O que vocês podem pensar que seja único? Acha realmente que possui alguma coisa tão especial? Eu tenho feito esse exercício com muitas pessoas há anos e nunca ouvi algo de novo até agora. Algumas alterações aqui e ali, mas nada realmente de novo. E além disso, nunca me deparei com algo que me chocasse. De onde fico sentado, repetindo o meu mantra, tudo é só um punhado de palavras. Só palavras sendo repetidas. Então você deixa tudo vir para o lado de fora e permanecemos olhando um para o outro. E depois de trazerem tudo para a superfície e encarado tudo sob a luz do dia, a próxima questão é, com que rapidez vocês conseguem se livrar delas? Essa próxima etapa é crítica. Vocês não continuam coabitando com aquilo. Já não tiveram o suficiente do melodrama? Soltem tudo. Está certo. Vocês são obscenos, lascivos, preguiçosos, repulsivos, vergonhosos, perversos, cobiçosos, violentos, odiosos, vingativos e desprezíveis. São tudo isso. E aqui estamos. Compreendem? E aqui estamos. Em outras palavras, é a condição humana. Somos parte dela. O que podemos fazer? Então, finalmente, vocês soltam toda a sua carga. Vocês atiram da sua cabeça e simplesmente a liberam. Só isso. E surge um sentido de leveza e de liberdade. Após terem trabalhado para trazer todo esse material terrível para a luz, será uma boa ideia se equilibrar, se afastando do exercício e examinando a sua própria beleza e a sua própria divindade. Permitam vivenciar profundamente a incrível beleza do seu próprio ser, sem permitir qualquer senso de indignidade que o impeça. Sintam o brilho do seu próprio coração interno, toquem a profundidade da sua própria sabedoria interior. Sentem-se com isso até que ele permeie profundamente o seu ser. Um exercício como esse ajuda a compensar toda a viagem negativa do ego, que parece estar agarrada em vocês. Uma outra maneira de vivenciar a sua divindade é se identificar com um ser de luz como Cristo, Kuan Yin, Rama ou Buda. Comecem visualizando do lado de fora, na sua frente, externo a vocês. Então, gradualmente, comecem a atrair aquele ser para vocês. Podem usar a respiração para ajudar. A cada inspiração, atraiam o ser mais profundamente para dentro de vocês. A cada expiração, sintam a sua presença os preenchendo. Atraiam aquele ser para o seu coração,
para o centro do seu próprio ser. Deixem que a presença se expanda cada vez mais até que ela os preencha, até que se torne quem vocês são. Permitam que se tornem aquele ser de luz e amor. E depois perguntem para si mesmos: durante o tempo em que fui aquele ser, o que aconteceu com todas aquelas coisas negativas em mim? Onde elas estavam? Até agora as minhas sugestões foram permanecer relaxados, confiar em seus corações e realizar as operações de limpeza que se apresentarem. A minha sugestão final para uma estratégia de sadhana é esta: confiem no Dharma. Confiem, mesmo que sintam em algum nível de ego que estão se despindo de vocês mesmos. É muito bom para o nosso sadhana quando podemos começar a observar as leis funcionando em torno de nós e sobre nós como algo benevolente. Notem que não digo que benevolente signifique agradável, no sentido de algo que está tentando manter os nossos egos felizes, e nem tentando nos manter vivos. Quero dizer algo que é benevolente, nos guiando através do nosso karma. Isso é algo que é benevolente porque está nos auxiliando a despertar. A minha compreensão do Dharma é de um sistema projetado para nos auxiliar em nossa jornada evolucionária. Somos todos uma parte de uma jornada evolucionária. E cada experiência que nos acontece em um determinado momento é um presente, um ensinamento que recebemos. Tudo o que precisamos é da visão de percepção que nos permita apreciá-la pelo que ela é, nesse momento, agora. Vocês percebem qual o presente para o seu despertar? Ele é perfeitamente projetado para ajudá-los a quebrar a concha do seu ego, a dissolver a separação entre você e o ser muito amado. Pela maneira como compreendo a lei, estamos todos habitando na graça durante todo o tempo. A única coisa que não utiliza a graça é a nossa própria mente pensante. Caímos porque pensamos que caímos. No momento que afastamos os nossos pensamentos, somente os nossos pensamentos, nela permanecemos. Deus está sempre exatamente na distância de um pensamento. E no minuto que silenciamos esse pensamento, nele estamos novamente.